Microfone Jovem Pan Europa, de volta aqui ao Jornal da Manhã para falar mais sobre o terror em Barcelona, as últimas informações. Ulisses Neto, você, Ulisses. Oi, Thiago, bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Agora há pouco, as autoridades da Espanha participaram de uma homenagem às vítimas dos atentados de ontem na Catalunha, tanto em Barcelona quanto também em outro balneário de Cabril que fica ali perto, né, na região, mais ou menos 120 quilômetros da cidade, da capital da Catalunha. E participaram desse evento o rei Felipe, também participou o primeiro-ministro, o chefe de governo, Mariano Rajoy. E ao final dessa homenagem, um minuto de silêncio na Praça da Catalunha, que é uma das praças mais famosas lá da cidade, houve uma grande salva de palmas, né? Um grande aplauso que durou vários minutos, e também os participantes, centenas de pessoas reunidas por ali, começaram a gritar: "Não temos medo". E, de fato, a gente pode ver nas imagens de hoje de Barcelona que a cidade tenta voltar a alguma normalidade, né? Mostrar alguma reação. A Rambla, ali, as partes que estão abertas para o público, as Ramblas voltaram a ficar lotadas de pessoas circulando por lá. Então, devagar, as pessoas tentam reagir a essa ameaça terrorista que, por outro lado, segue mudando muito a vida aqui na Europa. O governo da Espanha, por exemplo, anunciou que amanhã vai fazer uma reunião para definir se aumenta ou não o nível de alerta no país. Alerta para o terrorismo. Atualmente ele está no nível 4, são 5 níveis, e fazer essa alteração ela tem consequências muito graves, sobretudo no aspecto financeiro para os países, porque custa muito caro, né? Se elevar esse nível de alerta para o grau mais alto, significa que uma mobilização muito grande das forças de segurança, dos serviços de inteligência, e inclusive permite que o governo coloque o exército nas ruas, algo que infelizmente no Brasil a gente já está acostumado a ver, na situação do Rio de Janeiro e em outros países, mas aqui na Europa é bastante grave, é algo que não ocorre todo dia. Então essa mobilização é muito significativa e mostra que as autoridades espanholas consideram a possibilidade de um novo ataque terrorista por lá nas próximas horas. Tanto é que ocorreu esse ataque em Cambrils ontem, poucas horas depois do que ocorreu em Barcelona. E a polícia ainda procura outros suspeitos destes ataques. Ao que tudo indica, ainda as informações ainda são muito confusas e nada muito sólido até agora, mas ao que tudo indica, esses ataques, as ações de ontem na Espanha foram coordenadas, terroristas que fazem parte de células integradas. Essas são as informações iniciais, mas ainda não existe nenhuma confirmação, nenhum detalhe mais elaborado. Mas significa que, de fato, o Estado Islâmico, que reivindicou ontem esse atentado, ele teria uma influência maior do que apenas influenciar jovens extremistas na Espanha, que na verdade haveria algum nível de estrutura no que ocorreu ontem no país, mas ainda é preciso esperar um pouco mais as investigações para saber ao certo o que ocorreu lá na Espanha, Thiago. Inclusive, Ulisses, ontem durante a nossa cobertura aqui na Jovem Pan, a gente estava acompanhando a CNN em espanhol e eles falavam justamente isso, eles levantavam essa discussão. Será que era o lobo solitário, como se falou no atentado do ano passado em Berlim, ou será que esses responsáveis tinham realmente ligação com o Estado Islâmico? Essa é a discussão que foi feita. Aqui em Londres, por exemplo, o atentado na ponte de Westminster, do lado do parlamento, foi feito por um homem que depois descobriu-se não tinha ligação nenhuma com redes terroristas. Podia ter sido, provavelmente foi influenciado pelo discurso delas, né, e pelas táticas, essa tática de utilizar carros contra pedestres, que se popularizou agora, mas já é bem antiga, e era um homem que estava agindo sozinho. Agora, pelas informações da Espanha, aparentemente é diferente, porque o que ocorreu em Cambrils, por exemplo, eram 4 homens dentro de um carro. Eles estavam utilizando coletes com bombas falsas, que é uma tática utilizada para despistar ou para confundir a polícia durante essa ação. E também existem algumas informações de que uma família teria agido no ataque de Barcelona, que 2 irmãos estariam envolvidos nesse ataque, como ocorreu, por exemplo, lá na França, no ataque ao Charlie Hebdo. Então, até agora, os indícios são de que o que está ocorrendo na Espanha é algo um pouco mais sofisticado no ponto de vista da organização dos terroristas que atuam por lá, o que é sempre mais preocupante e deixa todo mundo em um alerta ainda maior.
Ulisses, algum comentário, professor? Não, é só um comentário breve do que o Ulisses colocou. Eu acho que a gente teria de dar um passo à frente, né? Porque até nós comentamos algumas questões que envolvem os conceitos, vamos dizer assim, do nascimento do islamismo. Isso não é questão de islamofobia, não. Se você lê o Antigo Testamento, você fica horrorizado com as descrições de violência do Antigo Testamento. Quantas vezes aparece a palavra sangue no Antigo Testamento? O Antigo Testamento fala de defender a escravidão. É terrível, mas por quê? Nós estamos falando de textos, né, de referência ao século X a.C., 9, 8, 7, 6 e assim sucessivamente. Então você tem de contextualizar historicamente o documento religioso. Da mesma forma, o Alcorão, a Sutra e o pensamento de Maomé também tem de ser contextualizado na Península Arábica, ali no final do século VI, início do século VII, né? Em toda, quer dizer, qual era a concepção de família, qual era o espaço da mulher, etc, etc. Na hora que você traz esses conceitos para o século XXI e quer impor à sociedade global conceitos do século VII, depois de Cristo, ou do século VIII, antes de Cristo, no caso de uma leitura literal do Antigo Testamento, dá nessas ações terroristas. Ou seja, eles querem remar contra a história, né? E aí eles não conseguem conviver com a diversidade. E uma última observação, a importância da reforma protestante no século XVI. Lutero, e agora estamos lembrando de 1517, mais um aniversário agora, a importância da reforma protestante, quando você consegue, mesmo depois do fim das guerras de religião no século XVI, a convivência de católicos e protestantes. Então, e que leva mais à frente, depois quando vem o Estado laico, e aí nós já estamos pensando no final do século XVIII, início do século XIX e tal. Ou seja, a grande questão que se coloca nesses atentados é que os terroristas não conseguem conviver com alguém que tem uma outra religião, mesmo no interior do islamismo, a leitura que eles têm do Alcorão é a correta. As outras leituras, mesmo entre islamitas, né, ou muçulmanos, como queiram, você não consegue conviver, tem de ser eliminado. Então, não há convivência num Estado democrático com esse pessoal, né, Ulisses? Não tem jeito, né? Vila, e só mais uma informação dentro dessa repercussão dos atentados de ontem, é sobre a quantidade de nacionalidades, né, envolvidas entre as vítimas. Os serviços de emergência da Catalunha confirmaram hoje que são pessoas de 34 países. Então, isso também mostra como os alvos dos últimos atentados, dentro dessa leitura que você fez, eles são sempre escolhidos para chocar cada vez mais o Ocidente, numa forma ampla em que as pessoas elas têm uma conexão com os alvos dos ataques, né? Por exemplo, atacar as Ramblas em Barcelona é um ferimento não apenas para quem está lá, né? Para quem vive na cidade ou para quem está lá, mas para o mundo inteiro, porque são cartões postais conhecidos ao redor do globo, gente de todo lugar visitando ali. Então, isso amplifica muito a mensagem dos extremistas islâmicos, que até agora tem conseguido muito sucesso nessa repercussão do terrorismo deles. E aqui, na Europa, a discussão é muito forte sobre como conter esse tipo de mensagem, que é negativa e bastante pesada, que os extremistas têm conseguido com os seus ataques terroristas, e como lidar com essa situação, não usando apenas os serviços de inteligência ou a polícia, porque claramente essa nova onda de terrorismo dos últimos anos tem saído do controle, e não vai ser só com informação de inteligência, com a polícia, que os governos do Ocidente vão conseguir controlar isso. Você levantou uma questão importante, o alto grau de inteligência dos que estudam os locais que serão objeto do ataque. Começa pelas duas torres de Nova York. Exato. Né? E depois a França, a Bélgica. Esse local que atingiram agora, que você fala, havia 34 pessoas de países diferentes. Quer dizer, o local é devidamente estudado e por gente competente no campo do terrorismo. Ulisses, você volta daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. Até já. Até mais tarde, Thiago. Bom dia a todos.